Uma palavra pode te curar de uma depressão, uma palavra pode renovar o seu ânimo, uma palavra, ela faz a diferença na sua vida. Se você precisa se atentar para o que ouvir e o que deixar de ouvir. Tão importante quanto ouvir é também saber deixar de ouvir algumas coisas. Por quê? Porque tem coisas que você ouve que vai te colocar para baixo e não é algo de Deus para você. Sabe? Quando é uma palavra de Deus, mesmo se ele está te corrigindo, ele vai terminar com uma oportunidade de arrependimento. Há alguns casos, mais raros, que uma palavra vem e Deus está dizendo que não tem mais jeito mesmo. Isso pode sim acontecer. Mas na nova aliança, onde Jesus já nos justificou dos nossos pecados, ele está sempre disposto e esperando o arrependimento, esperando a mudança. Então, a Bíblia diz assim, o meu conselho será firme e eu farei tudo que me agrada. Deus está querendo dar novas oportunidades. Deus está querendo te dar uma nova oportunidade. Sabe? Por exemplo, o dom de profecia, ele opera principalmente no encorajamento. Tem sim a parte de uma correção, obviamente, né? A Deus chamando a santidade, chamando a fazer aquilo que é certo diante dos olhos dele, porque isso também é o melhor para nós no final. Agora, escute bem, você precisa saber o que ouvir, e você também, tão importante quanto você saber o que ouvir, é você também saber o que deixar de ouvir. Tantas vezes Deus fala com as pessoas, né? E a pessoa não consegue discernir. E às vezes vem uma palavra negativa, como o ser humano ele pende mais para o lado negativo, ele tende a dar importância mais às palavras negativas, mais às palavras que te põem para baixo, do que aquelas palavras que são de Deus para você. Agora, muitas vezes Deus também vai vir com uma correção, vai vir com uma exortação, né? Mas sempre no final dessa correção, quando Deus vem com aquela correção, sempre ele vai terminar dando uma oportunidade. Sempre ele vai terminar mostrando para você que existe algo de Deus na sua vida. Quando Deus está corrigindo, Hebreus capítulo 12 diz que quando Deus corrige é porque Ele nos tem como filhos amados. Ele nos corrige para nos abençoar. Até a correção de Deus é algo bom na nossa vida. Você está vendo? Agora, escute bem. O que Deus estava me dando aqui para essa oração, né? Nós vamos orar aqui já juntos. Deus estava me dizendo de pessoas que já perderam muitas oportunidades. Você está vendo? Pessoas que já tiveram oportunidades perdidas, né? E eu vou orar aqui, nós vamos orar juntos aqui, porque Deus ele vai trazer oportunidades perdidas de volta. Agora escute bem, qual é a maneira de Deus trazer uma oportunidade perdida de volta? Qual é a maneira de Deus fazer isso? Ele não vai talvez fazer do jeito que talvez a gente espera, né? Não vai ser que ele vai, por exemplo, se você perdeu algo, ele não vai fazer exatamente daquele jeito que ele fez e você perdeu. Por exemplo, se você perdeu alguém que era conexão na sua vida, talvez ele não vai trazer aquela conexão, mas vai trazer outra. Ou se você perdeu alguma coisa, algum dom, algo que Deus te deu, ele não vai fazer exatamente do jeito que você espera. Ele tem o jeito de restaurar, ele tem o jeito dele de trazer de volta essas oportunidades perdidas. E olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado. Eu vou ler em outra versão, na versão revista e corrigida, fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, e remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma versão ainda mais clara aqui vai dizer assim: portanto, tenham cuidado com a maneira em que vocês vivem, com o modo de vida que vocês vivem. Sejam cuidadosos com o modo de vida que vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade.
Você está vendo isso? E o que acontece? A expressão aqui no original, remir o tempo, ela quer dizer trazer de volta oportunidades perdidas, sabe? E Deus tem a forma de trazer de volta. E eu vi o Senhor dizendo que de pessoas que estão com ataques aqui para colocar uma depressão em você ou colocar você para baixo, só que como a natureza carnal, ela sempre pende para as coisas carnais, então as pessoas têm o costume de serem negativas, sabe? Quando a gente vem para Jesus, a gente tem que ser pessoas de fé, pessoas que estão... É mais do que ser positivo, sabe? É andar pela palavra de Deus, sabe? A Bíblia diz assim que Deus ele não tarda para cumprir a sua promessa, mas ele aguarda que todos cheguem ao arrependimento. Você está vendo isso? Então, coisas que você perdeu, eu vou declarar sobre a sua vida. Coisas que você perdeu, Deus está trazendo de volta. Sabe? Até se você perdeu também a saúde, né? Talvez você ficou um tempo de muita preocupação, algo ruim aconteceu, você perdeu a saúde, eu declaro que Deus está restaurando a sua saúde. Eu declaro que Deus está restaurando oportunidades que você perdeu. Sabe, o que você perdeu não se pode comparar com o que Deus vai fazer na sua vida. Deus estava me dando aqui muito forte, falando de pessoas que você tem falado assim, ó. Ah, mas eu perdi isso, eu perdi aquilo, né? Ah, eu perdi uma oportunidade. Ah, eu perdi alguém. Deus está falando, se você ter cuidado na sua maneira de viver, sabe? Você não vivam como os ignorantes, mas como sábios, sabe? Um sábio é aquele que em primeiro lugar ele teme a Deus. Um sábio é aquele que em primeiro lugar, antes de tomar as decisões, ele coloca isso diante de Deus, sabe? A vida de oração é mais simples do que você possa imaginar. É um desafio muitas vezes, mas é simples, sabe? Eu estava recebendo um testemunho e alguém disse assim, ela não estava tendo condições de orar. Eu recebi 2 ou 3 testemunhos desse mesmo sentido. Então, e também um sinal que eu deveria dar essa palavra aqui. Alguém me disse assim, não estava conseguindo orar, e então o que ela fazia? Eu falei, só chama o nome de Jesus, né? E isso já está demonstrando fé. Ela falou que começou a chamar o nome de Jesus e começou a colocar louvor dentro da casa dela. Começou a colocar louvor durante os dias, né? Que ela estava vivendo, esses dias. E ela falou que Deus começou a vir com uma força. Deus começou a trazer um vigor sobre a vida dela. E ela começou a sentir aquele poder de Deus. Ela começou a sentir Deus fortalecendo ela até emocionalmente e fisicamente. Porque Deus, ele age no espiritual. E no espiritual ele também libera para a nossa alma. Libera poder sobre o nosso corpo físico também. Então Deus, ele quer fazer isso. O que você perdeu, se você ver prudentemente como você tem andado, sabe? Se você temer a Deus. Um sábio, em primeiro lugar, ele teme a Deus. E um sábio, ele sabe de quem vai pegar o conselho. Você está vendo como Deus está encaixando essa palavra? Primeiro lugar, tome cuidado com as palavras que você dá ouvidos, né? Tem palavra que você deve ouvir e tem palavra que você deve descartar. Você está vendo? Agora, segundo lugar, não viva como os tolos, mas viva como sábios. Primeiro, temendo a Deus e dando ouvidos aos conselhos certos. Tem palavras, você deve aprender a ouvir, sim, mas aí dentro do que você ouviu, tem palavras que você tem que descartar. Por quê? Porque não está de acordo com o que Deus tem te falado. Agora, tem vezes também que Deus está te corrigindo e você deve aceitar essas palavras como um conselho de Deus. Tem gente também que cria um certo bloqueio de não receber as palavras de correção. E se você ainda está desenvolvendo o dom de discernimento espiritual, né, isso vai ser um desafio, né? Mas se você orar, você vai ver. E você vai poder ficar com o que é bom. A Bíblia diz que nós devemos ouvir, nos ensina que a gente deve ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Então, em primeiro lugar, verifica a que palavras você tem dado ouvido. Segundo lugar, um sábio, ele teme a Deus. Esse temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter medo de perder, né? É quem não quer perder a presença de Deus.
Isso é temer a Deus, eu não quero perder a presença de Deus, sabe? E um sábio também, antes de tomar decisões, ele coloca isso diante do Senhor. Então 3 palavras aí que vão te levantar. 3 palavras que estão renovando as suas forças agora. Porque Deus vai trazer oportunidades perdidas de volta. Sabe, Deus tem o poder. O que passou, o que perdeu, na verdade era propósito de Deus. Era Deus construindo a sua história. Era Deus construindo o seu testemunho. E Deus vai trazer agora novas oportunidades. Deus vai trazer novas coisas. Deus vai trazer novos caminhos. Deus vai trazer novas ideias. Deus vai trazer novas estratégias. Novas pessoas. Uma nova unção. Ó, para cada tempo da nossa vida existe uma unção específica que Deus vai adicionar, ou uma unção específica que Deus vai te levar a operar nela. Então, esquece o que passou, esquece o que passou. E tem essas 3 respostas de Deus para você. Em primeiro lugar, cuidado com as palavras que você tem dado ouvido, porque você tem que ouvir com discernimento, né? Tem coisas que são correção, você pega isso como algo bom de Deus para te corrigir e seguir em frente com mais sabedoria. Tem coisas que você deve descartar, mesmo que tenha aparência de sabedoria. E tem coisas também que todas as coisas você deve colocar diante de Deus, para saber qual é a vontade de Deus na situação, porque Deus fala. Se você quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar, sabe? Eu dei exemplo prático aqui para vocês. Já há alguns anos Deus vinha me dando palavras, e algumas eu comecei a operar nelas, e as outras não, sabe? E aí algumas vezes veio querer vir uma coisa ruim dentro de mim, tá vendo? Você não obedeceu lá. Lá atrás Deus já tinha me falado e eu não fiz, né? Algumas coisas. Aí Deus me fez lembrar dessa palavra de anos atrás que Ele já tinha me dado. Deus tem o poder de trazer de volta oportunidades perdidas. E sabe o que eu aprendi de Deus? Se você for obediente e se você depender dele, ó, ele vai trazer uma grande restauração. E ele vai fazer coisa maior do que você tem esperado. O que você perdeu não se pode comparar com o que Deus vai fazer na sua vida. Você está vendo? Olha que especial. Glória a Deus. Então, cuidado com quem você tem dado, as palavras que você tem dado ouvido. E, primeiro, tema a Deus e busque uma resposta de Deus para tomar decisões importantes da nossa vida. Você não deve sair tomando assim porque sua emoção está falando, não. Você deve saber qual é a vontade de Deus, colocar isso em oração. Por quê? Depois que você toma cuidado com as palavras que você tem dado ouvido, seja ela positiva ou negativa, seja de fé ou incredulidade, né? Lógico, você tem que ouvir uma palavra de fé, mas seja ela negativa ou positiva, você tem que discernir as palavras que você tem ouvido, em primeiro lugar. Segundo, entrar na dependência de Deus, né? E terceiro, Deus vai trazer de volta oportunidades que você perdeu à maneira dele. Não é a maneira do homem, é a maneira de Deus. Você está vendo? Coloca aí se você tem um pedido de oração. Eu vou orar por curas e milagres aqui. Antes de eu entrar aqui, Deus está me comissionando nesses dias para voltar. De épocas em épocas aqui, Deus me chama para orar por curas e milagres, né? E eu vi o Senhor dizendo aqui sobre cura física. Se você está ouvindo agora e tem alguma dor no seu corpo, a unção vai escanear você agora. A unção vai escanear você, ó, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, ó, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo agora passa em revista no seu corpo. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Deus te traz aqui para dizer que Ele está trazendo oportunidades perdidas de volta e Ele está fortalecendo o seu corpo físico para viver as promessas que Ele tem na sua vida. E é coisa grande, não é coisa pequena não. E Deus gosta de aparecer assim no de repente, sabe? Os momentos difíceis você precisa discernir que momentos difíceis são treinamentos, são escolas de Deus para a nossa vida. Você está vendo? Momento difícil não significa que Deus esqueceu você, não. Momento difícil também é uma escola, é uma preparação de Deus. Salmo 91 nós vamos declarar. Enquanto isso você coloca aí seu pedido de oração. Deus está operando agora no seu pedido de oração, sabe? Eu creio nisso que eu estou te falando. Deus está operando agora no seu pedido de oração.
Olha lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, nós te agradecemos, porque tu és bom. Senhor Jesus, nós chamamos o Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Pai, estabeleça a sua vontade em cada área da nossa vida. Pai, faça em nós conforme a sua palavra. Pai, não deixe a nossa vontade prevalecer, mas que prevaleça a sua vontade. Se existe algo na nossa vida que não está de acordo com a sua vontade, nós entregamos agora. Pai, se existe algo na nossa vida que não está na sua vontade, pode tirar, mas estabeleça a sua vontade na nossa vida. E nós pedimos a sua graça, que o Senhor venha nos fortalecer. Nós pedimos a sua misericórdia, a sua graça agora operando. Nós reivindicamos agora o sangue de Jesus em cada situação. Se existe algo programado ou algo planejado, algum laço do inimigo contra a nossa vida, eu reivindico agora o sangue de Jesus sobre nós e declaro agora o livramento. Declaro agora o livramento do acidente, do perigo e de toda a astúcia do inimigo. Eu ouço o Senhor dizendo aqui que tem armadilhas sendo desfeitas agora. Tem armadilhas espirituais sendo desfeitas agora. Tem perdas agora. Deus dizendo que vai reverter grandes perdas. Deus vai reverter grandes perdas que pessoas viveram aqui. Pode anotar aí. Gente, eu vou falar. Muitas vezes eu estou falando uma palavra aqui e eu começo a orar. Eu entro na conexão da oração. E a hora que eu vejo, Deus começa a me fazer orar no sentido da palavra sem perceber. Lógico, né? A palavra fala, a palavra já está no nosso coração, mas eu vi o Senhor dizendo aqui, eu vou falar, que Deus está revertendo grandes perdas. Recebe essa palavra? Sabe, se você falar eu creio, quando você tem uma palavra que Deus está falando com você, recebe essa palavra. Não deixa nenhuma incredulidade vir sobre você. Fala, eu recebo a restituição de Deus. Deus vai restituir grandes perdas. Então obedece. Olha o que está falando aqui essa palavra conosco hoje. Primeiro, você tem que saber, você tem que dar ouvido às palavras, mas você tem que ficar só com a palavra que é de Deus para você. Segundo lugar, dependa de Deus e não do seu próprio entendimento. E terceiro lugar, saiba que Deus vai trazer de volta oportunidades perdidas. Você está vendo? Eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus está curando pessoas nessa oração agora. Eu declaro cura agora, cura completa em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo cura na região da garganta. Você que está agora nessa oração, você está com uma dor na região da garganta. E você estava também como se fosse com dificuldade para engolir. Jesus está te curando agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Gente, compartilhe essa oração com alguém. Deixe o seu like aqui para o YouTube mostrar para mais pessoas essa oração, abençoar mais pessoas, tá bom? E nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp, 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar e você fazer parte dessa missão celestial. Eu creio que vai ser especial, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.